Olá galera, você que está ligado nas aulas do CAU, no canal do Ciclo Eduque. Espero que esteja aproveitando, porque nós estamos fazendo isso por você, para que você tenha uma educação de qualidade aí em casa, no conforto do seu lar. E hoje o que é que nós temos para você? Vamos trabalhar a estrutura da argumentação e ao mesmo tempo vamos discutir um pouco sobre uma estratégia que é a exemplificação. É isso que nós preparamos para você. Veja só como nós vamos estruturar o parágrafo argumentativo, seja o segundo parágrafo do texto ou o terceiro, já que eu acho interessante que a gente faça dois argumentos. Vê só, temos que ter um elemento coesivo que vai ligar um parágrafo a outro, a estratégia argumentativa, que no caso hoje vamos trabalhar a exemplificação, e vamos concluir o parágrafo com uma análise crítica, ou seja, a sua presença no texto. Essa é a estrutura que eu ofereço para que você possa construir a sua argumentação. Obviamente, nós vamos replicar isso no segundo argumento, obviamente mudando a estratégia argumentativa para que o seu repertório sociocultural seja mais evidenciado. Mas vê só, não é porque existem essas três partes básicas que você não possa, e eu até prefiro, entre a coesão e a estratégia, você colocar um elemento contextualizador. Não precisa ser bruto a ponto de, nesse sentido, já vem, sobre esse assunto, já vem com a estratégia. Esclareça um pouco mais, deixe um pouco mais claro o que é que você quer nesse seu parágrafo. É uma boa estratégia em termos de construção. Essas são as três partes básicas, mas você pode colocar um pouco do seu estilo. O que é que o Enem vai corrigir? O que é que ele vai buscar? Coesão, estratégia e autoria. Mas e você? Como é que você gosta de escrever? O que você não pode é deixar de fazer o que é obrigatório, mas pode colocar um pouco de você no texto, em termos, obviamente, de estilo, tá certo? Qual é a tese que eu preparei para a gente discutir e usar a exemplificação como fundamento? Olha bem, está bem dentro da onda da atualidade. O combate ao Covid-19 está estimulando diversas ações de solidariedade no Brasil. Então, vê bem, nós temos uma tese já definida. Vamos começar a trabalhar o processo de argumentação. Se você disse essa tese, obviamente, que é o local certo, na introdução, vamos agora iniciar o primeiro argumento. Qual é o elemento coesivo que eu vou usar? Olha só, é meio complicado você, no primeiro argumento, colocar um elemento de soma, ademais. Não vai dar certo. O ademais é um elemento que vai dar a ideia de que há um acréscimo de informações. Então, você tem que pensar no que você está querendo fazer referência. Então, você pode se referir à tese, ao ponto de vista, ao contexto. Então, você poderia dizer, nesse contexto, e aí você faz uma pequena introdução contextualizadora e traz o seu exemplo. E o que é um exemplo como estratégia argumentativa? Pode ser um fato divulgado pela mídia, que eu prefiro, pode ser uma exemplificação hipotética. Por exemplo, diante do que está acontecendo com essa questão do coronavírus, muitos de vocês já escutaram que nós vamos sair dessa crise de uma outra forma, transformado. Não importa quem você seja, isso vai acontecer. Aí nós damos exemplos de mudanças que vão acontecer. Vê só, é um tipo de exemplificação hipotética. Como é que você vai ficar depois disso? Será que já não é o que você realmente é e apenas se descobriu? Eu não prefiro a exemplificação hipotética, ela é muito ampla. O que é que eu acho melhor? Um fato divulgado pela mídia. Algo que aconteceu. Precisa de fonte? Não. Por quê? Porque o processo de massificação já aconteceu. O corretor, ele já conhece, então você precisa do fato, do acontecimento. Ponto importante. Depois que você colocou, vamos imaginar, nesse contexto, você trouxe uma pequena informação e agora vai trazer o exemplo. Entre o exemplo e a análise crítica,
Qual é o elemento coesivo que você vai usar? Isso é muito importante para você desenhar para o corretor o que é que você quer. Então, olha que coisa legal. Ponto. Terminou o exemplo. Essa exemplificação, esse fato, esse acontecimento, adoro quando nós usamos esse elemento, esse pronome demonstrativo para fazer essa retomada. Quando você disser esse fato acontecido e agora dá voz a você, a análise crítica vai acontecer, certo? E o que é essa análise crítica? É a sua autoria, é a sua presença no texto, é o que você pensa em terceira pessoa, é o que você acha do exemplo, no caso da aula de hoje, que você trouxe, do acontecimento, da ilustração que você trouxe, certo? Então, vê bem, recapitulando, porque logo nós vamos ter a presença do professor Silvio nos ajudando, além, obviamente, de ter feito essa obra de arte escrita, né, para organizar esse nosso encontro aqui. Então, vê bem, coesão, estratégia e análise crítica. Agora, nós vamos bater um papo com o professor Silvio, em que ele vai trazer o exemplo da aula com base na tese que nós temos. O combate ao Covid-19 está estimulando diversas ações, então provavelmente ele vai trazer ilustrações, acontecimentos sobre atos de solidariedade e ao mesmo tempo nós vamos pedir a participação dele para refletir. Qual é a voz dele? Como é que ele se posiciona em relação a esses atos de solidariedade, certo? Vamos ver como vai ficar legal. Olá, galera. Como prometido, está aqui o professor Silvio, mais uma vez, para contribuir com a nossa aula. É sempre um prazer, Rosenberg, poder compartilhar, poder atingir de alguma forma positiva o nosso aluno que está aí, né, aguardando os nossos saberes, as nossas partilhas. Coisa boa. Obrigado por estar aqui, Silvio. Vê bem, galera, nós estamos trabalhando a argumentação por meio da exemplificação. Vamos lembrar nossa tese? O combate ao coronavírus está incentivando a solidariedade no Brasil. Então, essa é a ideia que você vai defender. Agora, vamos justificar como? Por meio de exemplos. E no caso, Silvio, o exemplo será de combate ou de solidariedade? Solidariedade, né? Sim, o combate pode ser feito a partir de atos solidários por parte da sociedade. Então, o foco da nossa exemplificação não será como estamos combatendo o coronavírus, e sim os atos de solidariedade que estão acontecendo neste processo de combate em si, né? Exemplo, Silvio, pode ser hipotético. Exemplo pode ser um fato divulgado pela mídia, é o que eu prefiro. Eu acho que quando você coloca algo que realmente aconteceu, o poder de convencimento é maior. Então, por isso, é interessante a gente saber que exemplos são necessários e importantes colocar. Domina a estrutura, mas saber qual é a estratégia adequada. Em termos de estrutura, lembrando, começamos com um elemento coesivo para introduzir a argumentação, depois vem a estratégia, que no nosso caso é a exemplificação, e terminamos com a análise crítica, com a autoria, né? Então, essa parte técnica, Silvio, tem que ser dominada, mas se não tiver conteúdo, não tem técnica que resolva. Por isso que sua pegada de analisar a tese e perceber que o que nós temos que realmente provar é a solidariedade, é o caminho que o projeto de texto tem que desenvolver. Você teria, Silvio, no caso, para uma temática como essa, um exemplo que foi divulgado pela mídia de demonstração de solidariedade? Porque eu vi alguns interessantes, mas queria saber se você tem algum específico para a gente trabalhar. Tenho sim. É sabido que em vários lugares do Brasil, pessoas populares têm se interessado em participar nesse combate por meio de ações bastante solidárias mesmo, de fazer um esforço
para que pessoas que não tenham condição de ter, por exemplo, o álcool em gel, né? Que alguns estão indo, por exemplo, às farmácias, em Curitiba inclusive aconteceu isso, pessoas indo às farmácias para que possam adquirir o álcool em gel para distribuir com pessoas que não tenham condição de fazer esse tipo de asepsia, esse tipo de limpeza. Então é interessante isso. Como é que a sociedade pode se mobilizar? Por meio de situações assim. Então, no caso, esse exemplo que você está nos colocando, ele aconteceu em Curitiba. Vê bem, não precisamos no exemplo colocar fonte. Provavelmente... Eu tenho um outro exemplo, tá certo? Qual é o exemplo? Tudo bom, querido? Oi, Marco, tudo bem? Que surpresa! O artista grafiteiro Mudano SP, tá? Ele mobilizou a sociedade para doar, né, aos catadores de lixo, tá? 1 litro de detergente diluído e outro de água, certo? Então ele leva isso, as pessoas estão levando isso e colocando em postos onde os catadores normalmente estão, tá? E tem lá um PET, por exemplo, de detergente líquido mesmo, eles dissolvem isso, e outro de água para eles lavarem as mãos. Solidariedade, tá? A gente vê pelos artistas também, né? Tchau. Legal, valeu, valeu. Então, galera, é isso. É exemplo, é um fato divulgado pela mídia. E por que, antes dessa chegada de Marco, e por que não há necessidade de fonte? Porque já houve, por parte da imprensa, a divulgação. Sim. Já é algo público. Agora é óbvio, né, Silvio, por exemplo, se você viu esse fato lá de Curitiba na Tribuna do Norte, no jornal Folha de São Paulo, você pode colocar. Se lembrar, não é, desse detalhe, isso, né? Mas não há obrigação, como por exemplo, em um dado estatístico, em uma citação de autoridade, que você realmente vai colocar a citação, você tem que dizer de quem é. Envolve a questão do direito, né? Com certeza. Para não se tornar uma informação que cause dúvida, né? E no caso, se você não coloca a fonte, tem a ver com essa questão do direito, você está se apropriando é verdade, de um conhecimento, dizendo que é seu, sem realmente atribuir. Sim. É um risco. É um risco. Mas o fato, o acontecimento era público. Então vamos ficar com o que aconteceu lá em Curitiba. Então, o que é que nós temos como fato? Aconteceu em Curitiba, uma farmácia distribuiu gratuitamente álcool em gel. Sim. Né? Olha aí como ele explica, a gente se expressa melhor, sim, certo? E as pessoas foram lá, eu acho que era 50 mililitros. Sim, é isso? Exatamente. Tinha que levar o frasco, né? Sim. Então, quer dizer, há essa situação de você, como dono de farmácia, perceber, Silvio, porque quando eu estava estudando esse tema e colocava lá no buscador, álcool em gel, o que vinha era algo do tipo, olha só, que falta de solidariedade. Fulano de tal foi preso porque estava comercializando álcool em gel muito acima do valor do mercado. Cicrano foi preso porque estava vendendo álcool em gel, aliás, vendendo outra coisa lá por álcool em gel, ou seja, na verdade você estava comprando outro produto. Então, num mundo como esse, em que as pessoas estão se aproveitando da necessidade da população, alguém vem e demonstra, como você colocou, esse ato de solidariedade. E agora, dentro da construção do nosso parágrafo argumentativo, argumento, nós temos que ter depois a análise crítica. Primeiro vem a coesão, agora a estratégia e a análise crítica. Como você, como cidadão, como professor, como educador, senhor, como é que você analisa esse comportamento dessas pessoas em distribuírem gratuitamente o álcool em gel diante da necessidade da população? Primeiro, lembrar que não é a primeira vez e nem será a última em que teremos brasileiros sendo solidários, né? Então, destaque importante, mostrar esse perfil do brasileiro. Faz parte da nossa identidade. A natureza do brasileiro é generosa, tá certo? Então, é isso que deve ser colocado como referência nesse contexto, de que a generosidade do brasileiro torna-o solidário, né? Faz com que ele seja solidário. Então, acho que destacar isso é importante. É claro que nós estamos destacando isso como evidência, porque ser brasileiro não quer dizer necessariamente ser generoso, mas que é um traço importante, Com certeza, eu acho que
quando o estímulo acontece, né, nós, quando somos chamados, nós realmente demonstramos esse lado tão afetivo. Então, a sua reflexão crítica vai mais por esse caminho de mostrar a relação da solidariedade com a identidade do povo brasileiro. Sim, com certeza. Sim. É importante dar relevância a esse aspecto da natureza do brasileiro de maneira geral, certo? Isso é uma descrição até antropológica ou sociológica, né? Quando se define o brasileiro, define-se um brasileiro alegre, bonachão, né? Que tem a sua alegria como referência maior, felicidade, canto, riso. Então ele se vale muito disso. E é interessante a gente procurar ver esse aspecto como influência para que ele seja também alguém que queira ver o outro feliz. Eu acho que isso também tem muito a ver com a forma como nós fomos explorados, né, em si. Essa dor que muitas vezes a gente sentiu e que a gente, quando tem uma oportunidade de ajudar, isso é muito nosso, né? Sim. A gente faz. Então, Verdade. isso é muito significativo. Perfeito, é isso mesmo. Ok, Silvio, obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui, contribuindo para melhorar a nossa análise crítica, a nossa reflexão. Eu que agradeço, Rosenberg. Conte sempre comigo. E lembrando a você que está nos assistindo, que a aula de hoje, a preocupação era com a estrutura do parágrafo argumentativo. Não esquecer, precisamos da coesão, da estratégia e da análise crítica. E essa análise crítica foi feita com base no primeiro argumento, com base na primeira estratégia que nós estamos vendo, que é exemplificação. Ok, galera? Espero que tenham gostado. Compartilha e comenta. Vamos debater um pouco, vamos tirar dúvidas sobre o que nós estamos trabalhando aqui, porque estamos fazendo isso por você. Um grande abraço. Tchau, tchau.